Vem cá, me conta uma coisa, você também acha que a gente está cada vez mais passivo, cada vez mais esperando que tudo caia no nosso colo e a gente não faz nada, a gente não faz a coisa acontecer, a gente espera receber mais, mas a gente não quer fazer mais. Eu trabalho com recrutamento há algum tempo, ao longo dessa semana falei com bastante gente, principalmente gente mais jovem, 20 e poucos anos, 27, 20, 26, 27 anos ali, e uma coisa muito forte, uma coisa que me chama muita atenção, é que essas pessoas elas não têm interesse nenhum interesse em trabalhar com posições que sejam mais operacionais, ou que tenham mais contato com fazer as coisas. Elas têm muita vontade de analisar, elas têm muita vontade de planejar, de dar palpite, de dar insights, de dar opiniões, mas objetivamente falando, elas não têm o interesse de construir as coisas, de colocar a mão ali na massa, né? Fazer a coisa na prática de fato. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. E cada vez mais isso tem se transformado praticamente num repete, assim, todo mundo que você conversa fala mais ou menos a mesma coisa. E quando você fala de uma posição que tem mais, né, mão na massa, etc., as pessoas fogem praticamente com medo, assim, é como se você estivesse falando, enfim, falando uma palavra muito feia para elas. Isso tem me chamado muita atenção, porque me parece que o ser humano cada vez é mais passivo, né? Não só mais passivo no trabalho, imagina, mas especialmente passivo no que diz respeito à forma de pensar, à forma de agir. A gente espera muito das pessoas, mas a gente oferece muito pouco, a gente toma pouca iniciativa. Hoje eu tive uma reunião com uma menina que me chamou muita atenção. Aquilo realmente para mim foi um choque de realidade. Eu ia conversando com ela, e a conversa foi assim, uma conversa super rápida, super truncada e super difícil. E eu lembro que a gente já tinha marcado essa conversa 2 dias atrás, e é uma entrevista para ela, onde ela está interessada na vaga, etc e tal. E a gente tinha meia hora de conversa, ela demorou 15 minutos para conseguir entrar no link. E repara, a gente ia ter a conversa, ela podia ter se preparado, ela não se preparou. E depois que aconteceu o problema, ela não conseguiu reagir, ela não conseguiu resolver o problema. E mais que isso ainda, imagina, a coisa que mais me chamou a atenção foi que, na hora que a gente estava conversando, eu falei, tudo bem, pode fazer as perguntas que você tiver, e eu vou tentar esclarecer o melhor possível. Ela não conseguia fazer perguntas, ela não conseguia ter curiosidade, ela não conseguia pensar no que seria importante para ela conhecer sobre aquela empresa, para ser mais interessante, ser menos interessante. E é claro que a princípio você pode, para mim seria fácil imaginar assim, tá bom, ela não está tão interessada nisso. Mas na verdade ela estava. Só que ela não conseguia perguntar coisas sobre o trabalho, sobre a empresa, sobre o que era esperado dela, ela não perguntou nada disso. As perguntas dela para mim foram se precisava fazer hora extra, se precisava, por acaso ali, né, trabalhar na segunda, na sexta, ou se precisava trabalhar, por exemplo, também no sábado. E também, para além disso, se precisava, né, em algum momento ali fazer algum tipo de trabalho extraordinário, né? Não necessariamente com hora extra, mas imaginar, tem alguma outra coisa fora da minha área que eu vou ter que fazer? E aquilo me chamou muita atenção. Aí você fala, porra, mas por quê? Não é normal que a pessoa queira descansar? Não é normal que a pessoa, de repente, ela não pode trabalhar até tarde, né? Porque ela tá fazendo um curso, de repente ela tem um filho para criar. Não era nada disso, cara. Não era nada disso. E repara, as perguntas estavam muito orientadas a manter a passividade, a manter o conforto, a não tirar ela daquela zona, digamos assim, de esforço necessário. Nunca um esforço a mais, sempre um esforço necessário. Isso me chamou muita atenção e talvez você fique perguntando, mas por quê? Mas muitas pessoas podem querer isso, é verdade. Só que o que ela me descrevia era que para a carreira dela, o que ela está querendo agora é ser promovida, é ir para uma outra oportunidade que ela tenha mais possibilidades, né, enfim, de ganhar mais, de ter mais exposição, etc e tal. E tudo que ela me perguntou era quanto ela poderia fazer menos, ou o que ela poderia fazer apenas para passar. Sabe aquela coisa de vou passar de ano, apenas. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, cara. E eu fiquei muito impressionado porque ela realmente não conseguiu formular perguntas. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Eu sou da opinião de que pessoas, um indicador interessante, né, de inteligência é justamente a curiosidade. E ela não conseguia formular aquilo, e eu ficava perguntando, você tem mais alguma dúvida, etc e tal, e com a esperança de que ela fizesse alguma outra pergunta ali que fosse realmente importante. Adicionei depois algumas informações, mas isso chama muita atenção, porque é praticamente a ética da samambaia, concorda? Eu não estou falando dela, eu estou falando, ela trabalha em home office hoje, e outras pessoas com quem eu falo também tem isso. Não, eu trabalho em home office. Falei, cara, tudo bem, mas a oportunidade é muito legal, etc e tal, não é longe da sua casa, não, mas eu gosto de trabalhar home office. Repara, eu entendo muito bem que a pessoa, ela prefira trabalhar em home office. Mas você concorda que uma pessoa que queira mais coisas para a própria vida, ela precisa de alguma forma também oferecer mais antes de receber mais? E essa é a coisa que mais me chama a atenção, e isso me incomoda muito. Porque você imagina que nós somos inteligências naturais aplicadas a uma contribuição a alguém, concorda? É uma contribuição social que você faz quando você trabalha. Se você é porteiro, por exemplo, você faz uma contribuição gigantesca quando você abre o portão para uma pessoa que está tentando entrar no prédio. Ou se você, por exemplo, imagina carteiro, você faz
um belíssimo trabalho quando você entrega, por exemplo, a carta, a correspondência de alguém. E assim por diante. Não importa muito o trabalho que você faça, o que importa é realmente a contribuição que você oferece. Entretanto, curiosamente, com essa lógica passiva, com esse hábito da passividade que a gente está desenvolvendo, essa ética da samambaia que eu gosto de falar, né? O cara fica ali plantado e ele acha que em algum momento, através de fotossíntese, ele vai crescer, as coisas vão acontecer. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. O ser humano, porra, não é um vegetal, não, você não é um chuchu, entendeu? E a gente precisa de fato oferecer mais e a gente quer receber mais. Não tem como você simplesmente receber tudo e não dar nada, não oferecer nada, ou não oferecer nada mais por aquilo. Eu entendo que você não queira trabalhar hora extra, eu entendo que você não queira trabalhar no sábado, mas você concorda que se você quer crescer, talvez você precise passar por esse tipo de coisa desconfortável? E lógico, né? Vamos fazer um exemplo simples aqui, o seu corpo, para ele crescer, imagina, para o seu músculo crescer, você não precisa fazer um esforço ali na academia, não é uma coisa que vai te dar algum grau de dor, você vai ficar um pouco dolorido ali. Será que não se aplica a mesma coisa em diversas outras áreas? Isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. A gente quer o máximo, a gente entrega sempre o mínimo possível, assim, ávaros, muito ávaros na nossa capacidade de contribuição, no nosso desejo de oferecer, e muito gananciosos na nossa vontade de receber. E isso é mais perigoso do que parece, por isso eu fiz esse vídeo aqui. Eu queria compartilhar isso com você. Me parece que essa passividade, ela determina que a gente vai tendo um certo grau de falência na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade reflexiva, na nossa capacidade, por exemplo, de ter curiosidade, de fazer pergunta. Hoje, quando eu tive essa conversa, isso me chamou muita atenção. E não me parece que essa moça seja um caso isolado. Eu acho que isso vai acontecer, se não de forma geral e ampla, mas com certeza acontece com muitas pessoas. Hoje tudo é meio que resolvido para você, é meio pronto. Eu sei porque, cara, para você fazer um teste, por exemplo, como o teste da Finduca, eu já falei aqui algumas vezes, para a pessoa fazer aquele negócio ser super fácil, super simples, super informativo, etc e tal, para ficar excelente, aquilo dá um trabalho horroroso, dá um trabalho terrível. São horas e dias e dias e dias, em madrugada e vários dias sem sair, sem saber o que é sair de casa, trabalhando para fazer uma coisa ficar super simples. Então, simples dá muito trabalho. E é claro que receber coisas também dá muito trabalho que você precisa oferecer antes. Imagina, você oferece, então você recebe. Não é natural? E por que isso é perigoso, Anderson? Por que você está falando que isso é perigoso? Meu Deus do céu. Olha, hoje a gente está num momento de ruptura muito claro de como a sociedade se comporta. Até aqui, nós, homo sapiens, a gente dominou a parte de contribuição social, ou seja, de produção de trabalho. Cada vez mais a tecnologia foi tomando esse espaço, é verdade, mas agora a gente tem uma coisa chamada inteligência artificial que de fato substitui a gente com ganhos em uma série de atividades. Repara bem nisso que eu estou te dizendo, porque eu quero que você pense um minuto comigo. Considera que você é uma pessoa extremamente passiva, você quer apenas fazer, não, vou fazer planejamento, etc e tal, eu quero pensar, eu quero ter ideias, eu quero dar insights. Você realmente acredita que uma inteligência artificial não consegue fazer isso até com ganhos em relação a um ser humano? Realmente você acha que com uma quantidade absurda, de dados, de informação, você acha realmente que uma inteligência artificial não vai ter vantagem em relação a um ser humano? É verdade? Se não tem ainda hoje, presentemente, em algum momento terá. E não é uma vantagem pequena, é uma vantagem marginal. É uma vantagem gigante, colossal, enorme. Portanto, se você não é uma pessoa que constrói, que tem vontade de fazer as coisas, você naturalmente será substituído. Porque a sua inteligência natural, ela se tornou tão passiva que a inteligência artificial já consegue fazer aquele mesmo pensamento raso. Hanson, o que você está falando de pensamento raso? Avalia aqui comigo. Você é uma pessoa que gosta de corrida. Aí você aprende tudo que tem para aprender sobre corrida. Você sabe todos os indicadores, sabe todos os nomes, sabe todas as técnicas. Você sabe de tudo, assim. Teoricamente, você tem conhecimento sobre tudo. A única coisa que você nunca fez foi correr. Então repara, você não sabe. Você tem conhecimento, você tem informação. Mas você não tem sabedoria, você não sabe o que é aquilo. Você não sabe o que é o esforço que o cara vai passar. Imagina que você, por exemplo, sabe tudo isso, você tem todas essas informações, e aí você vai fazer o planejamento de corrida de um grande maratonista. Você acha que você realmente vai ter condições de fazer um belíssimo planejamento? Você consegue imaginar uma pessoa que tenha o conhecimento que você tem, ou às vezes até um pouco menos de conhecimento, mas que tenha prática, que conhece, que já fez aquilo, que já sentiu? Você consegue imaginar a diferença qualitativa? A gente está cada vez mais quantitativo, cada vez mais nessa coisa teórica, cada vez menos prático. Isso torna a gente cada vez não só mais artificial, mas também mais raso. Você consegue perceber que uma inteligência artificial consegue fazer isso melhor que um ser humano, fazer uma análise idiota e superficial muito melhor que um ser humano? Se você não tem prática, não sabe como as coisas são, o que realmente você acha que tem de diferencial em relação a uma máquina? Durante muito tempo, eu lembro disso, há alguns anos já vem sido falado, a inteligência artificial foi vendida como uma forma de substituir o trabalho braçal, o trabalho repetitivo. Mas isso é uma falácia, na verdade isso é uma hipocrisia, é um absurdo. Você consegue entender que uma inteligência artificial não é um braço artificial? Portanto, aquelas funções que demandam mais aporte cognitivo, que demandam mais reflexão e que naturalmente vão demandar mais análise também, provavelmente serão
muito mais facilmente substituídas por inteligência artificial do que o contrário. Você não acha? A gente gosta de afirmar certas coisas e não para pensar na prática o que aquilo vai fazer. Você acha por acaso que uma inteligência artificial hoje, ou seja lá onde, quando for, ela vai conseguir fazer uma massagem melhor do que a tua massagista? Melhor que a minha não vai fazer nunca. Imagina, Miriam, um beijo para você. Nunca vai fazer. Por quê? Porque a Miriam tá fazendo aquilo há tantos anos, cara. Há tantos anos que ela já sente no meu corpo, ela já sabe o que aquilo é, o que não é. Repara, ela tem conhecimento, ela tem sabedoria, ela tem entendimento. Uma pessoa que, imagina, eu quero planejar, eu nem sei como é que corre, mas eu vou fazer o melhor planejamento, pelo amor de Deus, não seja tolo, não seja um idiota, não seja passivo, não seja uma porra de uma samambaia. E isso tem me incomodado muito, algum tempo atrás, alguns dias atrás, na verdade. Eu tenho um camarada, o Vando, se você estiver assistindo aqui, enfim, esse vídeo também tem a ver com aquela conversa que a gente teve. Ele falou o seguinte: Randerson, como que você acha, né? Eu acho que você poderia fazer um vídeo falando como a pessoa pode fazer para incrementar a capacidade intelectual, como é que ela pode fazer para fazer essa evolução, né, na parte cognitiva, mesmo de buscar mais conhecimento, etc e tal. E eu fiquei pensando isso hoje, né? Eu falei, cara, é verdade, né? Eu não me sentia, quando ele me falou, eu até falei, olha, Vando, eu não sei se eu me sinto confortável para falar isso, né, cara? Porque eu não sou exatamente, imagina, eu não me vi ali como uma pessoa para falar sobre esse tipo de coisa. Mas eu comecei a perceber que uma coisa que me ajuda muito, digamos assim, a manter a mente ativa é fazer coisas muito diferentes. É claro que como empresário você precisa fazer isso o tempo todo. Uma hora você está falando de finanças, outra hora você está falando de imposto, outra hora falando de jurídica, etc. Isso faz com que você precise aprender rápido. Mas eu também tenho bastante curiosidade por conhecer coisas que eu não conheço, lugares que eu não conheço, práticas que eu não conheço, línguas que eu não conheço. Então, a minha sugestão aqui é justamente essa, cara. Se você realmente passa por isso, por esse sentimento de que, não, se eu ficar no planejamento é o suficiente. Cara, não acredita nisso, não. Não acredita nisso, não. Ter um monte de informação, mas não ter prática, não ter sabedoria de fato de como é que as coisas funcionam, é uma falácia, você está se enganando. Você está basicamente achando que isso é o suficiente, mas não é. E não é mesmo. Então seja bom com você mesmo, cara. Por favor, pratique. Tente praticar as coisas. Você consegue imaginar como é maravilhoso você simplesmente pegar aquele negócio que você imaginou e transformar ele em verdade? Isso é uma delícia, isso é maravilhoso. E a outra coisa, né, que eu queria compartilhar aqui com você também, assim, exercita a tua mente com coisas que são desconfortáveis mesmo, que apresentam dificuldades, às vezes em coisas até que você achava que você já fazia muito bem, mas que na verdade você não faz tão bem assim. Eu quero mostrar alguns livros aqui para você rapidinho, né, que eu reservei aqui, que eu acho que são livros muito interessantes. O primeiro é esse aqui, ó, do Mortimer Adler, chamado Como Ler Livros, né? Eu sei que parece óbvio, mas ler livro não é só abrir o livro e ler. Se você fia esse livro aqui, para comprar esse livro aqui ou acessar esse livro, você vai descobrir que não. Isso aqui é uma obra de arte, é um excelente livro. E, inclusive, cara, você consegue encontrar em sebo, etc., porque é um baita livro, assim, atravessa gerações e é maravilhoso. Ele te ensina como ler livros. Não como ler revistas, não como ler gibis, mas como ler livros. Existem várias formas de leitura. Vale muito a pena. O outro é esse aqui, ó, o Trivium. Não sei se já ouviu falar, mas o Trivium é basicamente um livro que fala sobre artes liberais. Nesse caso, o Trivium fala sobre lógica, gramática e fala sobre retórica também. Ou seja, ele te ajuda a pensar. Ele te ajuda basicamente a pegar um discurso como esse que eu estou fazendo aqui agora e tirar daquele discurso ali o que é válido, o que não é, o que é bullshit, o que não é. Se você não tem esse raciocínio mais aprofundado, realmente você vai fazer basicamente o que uma inteligência artificial faz. Ela pega um monte de informação e repete. Pega um monte de informação e repete. Ela não consegue criar nada e, para além disso, ela também não consegue aprofundar tanto a partir do próprio ponto de vista, a partir da própria reflexão. O Trivium te ajuda muito nisso. E o Quadrivium, que é esse aqui, ó, também de artes liberais, é uma parte, né, do curso de artes liberais. Ele fala sobre aritmética, sobre geometria, música e cosmologia. Então repara que esses 4 livros, eles basicamente, esses 3 livros que eu te trouxe, eles basicamente te ajudam, primeiro, a entender as ideias, ou seja, a captar as ideias com a parte da leitura. O segundo te ajuda a extrair dentro das ideias aquilo que é útil, aquilo que não é, aquilo que faz sentido para você, aquilo que não faz. E o terceiro e último, claro, ele te traz ele começa a te explicar um pouco mais sobre proporção, sobre a parte matemática e exata do universo. Você começa a ver poesia em praticamente tudo. Realmente as coisas que a gente vê hoje no mundo tem muito mais matemática, muito mais precisão do que a gente imagina. O teu rosto, o teu corpo, etc., tem uma grande precisão aí dentro. Só que é só quando você se coloca em contato com esse tipo de conhecimento que vai te desafiar, que eventualmente vai ser muito diferente, né? Imagina, você tá ali rolando no teu Instagram, né? Você tá vendo aqueles bebezinhos idiota, né? Tudo inchadinho, aqueles bebezinhos idiota. Ah, meu Deus do céu, bebê reborn, cacete. Quando você entra em contato com esse tipo de informação,
a tua cabeça muda. E naturalmente isso faz com que você se torne mais criativo, isso faz com que você se torne mais curioso, isso faz com que você se torne eventualmente até muito mais inteligente. Mas para além disso, né, para além disso, isso faz com que você ganhe profundidade. Ah, Hanson, você me falou para ter práticas, e não para. E aí você me indica um montão de livro. Tudo isso que você vai ver nesses livros você consegue colocar em prática, sem nenhuma exceção. Todos esses livros vão te dar coisas que você consegue colocar em prática. Quando você vai, por exemplo, avaliar um discurso, por exemplo, através da retórica, você está colocando isso em prática. Imagina, nunca mais a sua impressão, por exemplo, do discurso de um político vai ser o mesmo depois que você estudar o Trivium. Isso com certeza. A mesma coisa, por exemplo, com relação à lógica e assim por diante. Então, tudo isso que eu te trouxe foram informações que você consegue colocar em prática. Não é uma coisa teórica apenas, é uma coisa que você consegue colocar em prática no dia a dia. E, inclusive, depois que você aprende, é quase impossível você não colocar em prática. Então eu queria trazer isso porque eu acho que a gente está passando por um momento terrível, um momento de tamanho, assim, de uma passividade colossal, assim, dantesca. Porra, é uma coisa triste de ver. Eu queria compartilhar isso com você, porque eu acho que é um incômodo válido, é um incômodo útil. Eu gostaria muito que a gente demorasse mais a ser, enfim, substituído por inteligências artificiais, né, na nossa capacidade de contribuição. Eu acho que a gente tem muito para oferecer, o ser humano é muito criativo, tem uma capacidade enorme e a gente não está explorando única e exclusivamente porque a gente quer ter o mínimo de esforço possível, a gente quer ter o máximo de retorno possível. Isso é uma tristeza. Então eu fiz esse vídeo com esse objetivo, eu espero que tenha sido útil aqui e a gente se vê no vídeo 147. Um abraço e tchau, tchau.